Olá, pessoal, tudo bem? Obrigada por terem aceitado o convite do Instituto MOL. Hoje a gente começa a nossa 4ª temporada do Aqui Se Faz, Aqui Se Doa. E a gente tem um time de peso aqui, tá muito legal. Carol Moraes, Flávio Canto e Raoni Vega, obrigada. Vamos falar um pouco sobre esportes e doação e como isso é muito potente para a gente fortalecer a cultura de doação no Brasil. Que bom. Qual é o time de coração? Fiquei curioso. Então, isso é... Vou deixar para o final. Vou dar um mistério. Mistério. Senão as pessoas já vão embora, eu não como. Será? Não, porque esse é um problema de quem pesquisa torcida, né? É o mesmo problema dos jornalistas, né? Porque as pessoas acabam hoje, enfim... tendo um olhar, porque ela torce para esse clube, então eu vou assistir jogos em todas as torcidas. Então a gente tem um problema em relação a isso, porque se eu vou em uma torcida, aí eu torço para aquele time, aí eu vou para outra, aí uma torcida é alinhada com a outra torcida, eu não posso. Então eu evito ficar falando muito sobre o meu time do coração, porque infelizmente nós não somos ainda maduros para entender que são coisas distintas, né? O meu trabalho... Não temos maturidade. Não temos. Do ponto de vista do time do coração, não temos maturidade de entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, eu ainda guardo um pouco essa informação. Dá para perceber um pouquinho nas entrelinhas. Haverão sinais. Haverão sinais, certo? Tem time do coração, Rony? Você tem, né? E o meu é público, infelizmente. Ou felizmente. Qual que é o seu Eu time? brinco que a minha paixão é a priorística, né? Porque antes de nascer, eu já era São Paulino. Porque meu pai e meus tios já tinham comprado todo o enxoval de bebê, né? Então, eu venho de uma família que é argentina e brasileira, né? Então, eu tenho 2 times. Eu falo assim que eu brinco que... Eu tenho mais títulos mundiais, porque a Argentina e o Brasil agora estão com muitos títulos mundiais, né? Mas meu pai era do River Plate e minha mãe era do São Paulo, então a gente sempre torceu. O que a Cá trouxe, né, super relevante, porque acho que falta uma compreensão de que você pode ter uma paixão, mas ela não influencia diretamente no seu trabalho. E eu acho que é importante a gente construir essas pontes, né? Porque, por exemplo, o que a gente está discutindo hoje, né? Na realidade é uma questão de sinergia entre todas as torcidas, né? Nenhuma torcida vai fazer mal fazendo bem ou trazendo a cultura de doação ou o impacto ou encampar causas, né? Isso não é, digamos, um tema de rivalidade, né? Uhum. Então, acho que quanto mais clubes estiverem envolvidos nisso, e quanto mais torcedores, é incrível. Sim, verdade. E o seu time, Flávio? Eu sou tricolor, mas carioca. Eu sou Fluminense, campeão da América, até a próxima Libertadores eu vou poder tirar essa onda. Boa! Ele tá podendo, esse ano ele pode ter um grande encontro, hein? Meu Deus, podemos. Não é? Não, mas o grande desespero dos seus amigos argentinos, né? Meus amigos também, brincadeiras à parte. Tá vendo um programa esses dias, porque vai ser em Buenos Aires, né? Imagina um Fla-Flu lá. Nossa, a brincadeira deles, incrível. Imagina um clássico carioca, né? É uma competição, um torneio, uma rivalidade. Clássico dos clássicos. Sendo lá, o pessoal falou, aí a gente abandonou a Argentina. Aí vai ser... Mas pode ser São Paulo, pode ser o Botafogo, pode ser o River Plate São Paulo. Pode. O River vai na semi, São Paulo vai na semi, verdade. É isso mesmo. Mas tomara que seja Fluminense. Sempre tem. Fluminense e São Paulo eu tô feliz. Eu tô feliz também, Flávio. Tamo junto. Vou dar o primeiro indício. O meu já não pode chegar mais. Vou soltando pequenas pílulas. Palmeirense. Não pode chegar mais, então é palmeirense, porque o Corinthians nem foi, né? Pois Foi, o Corinthians foi? Corinthians acho que nem se classificou. Não, né? Acertou já foi. Sou palmeirense. Esse ainda... Eu faço... é uma brincadeira, mas assim, eu sempre faço essa fala porque eu já tive problemas com isso, né? Algumas vezes. Exatamente por circular muito em torcida, né? Mas eu tenho tentado também trazer essa conversa, né? Hoje mais já no meio do futebol há 10 anos, também tentei ser jogadora, né? Então, no meio do futebol como pesquisadora e trabalhando. Mas joguei futebol e eu tento trazer um pouco mais essa conversa porque a gente precisa evoluir nesse sentido, né? Porque senão a gente fica patinando muito, assim. E quanto pesquisadora que vai assistir jogos do Corinthians, do São Paulo, do Santos, e, enfim,
de tantos outros clubes, a gente precisa ter esse diálogo, né? Essa tentativa de conversa, porque senão é muito mais fácil a gente ouvir os seus, né? Porque aí você sempre vai concordar, né? Então, assim, precisamos ter opiniões diferentes e diversas nesse lugar. É muito... eu vou pegar alguém que torce pro meu time, ele vai falar sempre as mesmas coisas e tal, e a gente não vai ter um lugar de conversa, né? Ou de diálogo para a gente pensar um pouco diferente. Senão, eu, por exemplo, posso ser palmeirense, posso achar o Abel Ferreira o maior técnico da história do Palmeiras, que fez 110 anos ontem, mas posso achar que o que ele está fazendo também é muito complicado, né, em relação às coisas que estão acontecendo, das declarações dele. Dá para fazer tudo, dá para ser palmeirense, dá para discordar do técnico Abel Ferreira, né? Senão a gente fica numa coisa muito... Carol, aproveitando esse gancho, assim, e isso vale para os três, assim, eu queria que você contasse um pouco como que foi que você se conectou com esse tema, assim, como que você entrou nesse universo, assim, das torcidas, do esporte, como que isso se conectou na sua vida, assim? Bom, onde começou, né? Sim. Eu nasci em São Bernardo do Campo, minha família veio para cá, minha família tem bastante, é espalhada pelo Ceará, veio para cá, veio para o ABC, enfim, eu nasci em São Bernardo do Campo e desde pequena eu sempre, assim, joguei futebol. Aí, enfim, são lembranças que eu tenho, assim. E eu sempre joguei com meninos, né? Eu era a única menina, enfim. Essa história já tem bastante mulheres que vão contar essa história, né? Principalmente dessa geração. E aí eu sempre joguei com meninos e, enfim, tive problemas, os problemas e dificuldades que muitas meninas e muitas mulheres têm nessa tentativa. Hoje já acho que a gente avançou, né, bastante, tem mais espaços para prática e tal. Então eu tentei ser jogadora de futebol, não tive muito contato com meu pai, né, mas minha mãe sempre foi uma pessoa que me apoiou muito nessa minha empreitada, assim. Então ela me levava, né, para lugares, para clubes e tal, fazer teste e tal. Então eu passei muito tempo jogando futebol, fui federada e tal, e enfim. E aí eu acho que eu tenho uma visão que a minha maior lembrança é quando eu chego numa quadra de futsal e eu vejo a Cici jogando, né, que é uma jogadora, antes da Marta, assim, foi a jogadora que enfim, para mim, assim, foi fundamental para eu criar esse vínculo, assim. Eu via ela com a bola na quadra e a gente ficava na arquibancada e eu via ela jogando e eu falava, gente, não é possível que isso... Sabe que eu tenho uma coisa, assim, de você, uns flashes, eu falava, não é possível que ela faz isso, assim, com a bola e tal. E aí, depois que as jogadoras que estavam disputando o campeonato saíam, a gente ia lá, né, as mais jovenzinhas lá para poder jogar. Então, acho que eu, inclusive, já falei isso para a Cici, eu acho que ela foi uma pessoa que mudou o meu olhar, a minha vida nessa perspectiva, né? Enfim, aí pulando, tentei ser jogadora de futebol, não consegui, porque chegou um momento que eu precisava escolher entre o estudo, o trabalho e a prática, né? Não dava para fazer as coisas, eu comecei a trabalhar muito jovem para poder ajudar e estar em casa. E aí, daí, eu começo, então, a procurar... Hoje eu consigo olhar e perceber que eu comecei a procurar outras maneiras de me conectar ao futebol, já que aquela não era mais possível, né? E aí a torcida entra, né? O torcer, a torcida e o estádio entra na minha vida. E eu começo a frequentar muito o estádio, vários jogos e tal. E aí eu começo a perceber que isso poderia ser uma outra conexão, né? Então esse é um pouco o caminho que eu faço. E aí, depois da torcida, eu começo a olhar e pensar, poxa, mas como é que eu vim parar aqui? Como é que as outras mulheres vieram parar aqui? As meninas? Eu também fui levada por homens da família, que na época também era uma coisa bastante comum, né? Que são... de você frequentar e tal. E aí eu fui construindo
esse olhar, assim, de fora depois que tudo passa, né? Que quando você está dentro é muito difícil de você ter essa visão. E aí, enfim, em outro momento eu posso falar um pouco. E aí, em 2014, eu consigo começar a trabalhar com futebol, né? E aí, enfim, as coisas vão mudando um pouco. Bem no ano da Copa, né? No Brasil. Exatamente, por conta da Copa. Foi quando você começou daí a... Tinha relação com a Copa, não? Tinha, mas era porque a gente... eu trabalhava na Ação Educativa e a Ação Educativa foi convidada a fazer um evento que chamasse atenção para problemas que a Copa do Mundo iria trazer para o Brasil, enfim, questões sociais e tal. E aí foi quando eu fui convidada a coordenar um evento chamado Mundial de Futebol de Rua, que é uma metodologia, enfim. E aí eu coordenei esse evento, foi bastante importante, assim, foram 300 jovens de 24 países diferentes que São Paulo recebeu. E aí houve um campeonato e tal. É uma metodologia de futebol diferente, um pouco. Futebol misto, não tem juiz, é um pouco diferente. Depois posso falar um pouco. Mas, e aí, desde então, eu vou tentando procurar maneiras de me manter nesse lugar, né? Que, enfim, é minha paixão, né? E você, Flávia, você poderia compartilhar um pouco, assim, da sua história? Como que você entra no esporte? E o que se desenrolou a partir disso? Não, não. Com o judô, no caso, eu acho, né? Na vida, assim, de... Quando que você começa a se interessar, isso começa a fazer parte de tudo, assim. Meu pai é físico nuclear, mas sempre foi muito ligado em esporte. E a gente tinha uma casa de um sítio perto do rio, que coincidentemente tinha um rio que passava no meio, e de um lado era a casa dos meus avós paternos e do outro meus avós maternos. Significava que os primos de tanto lado paterno como lado materno estavam lá, passando 3 meses por ano, 2 meses por ano lá. Eram uns 13, 14 primos, mais os agregados amigos, então a gente tinha sempre mais 20 crianças ali. E eu me lembro que o highlight da minha infância e dessas férias em Teresópolis eram as Olimpíadas da família. Então os nossos pais faziam Olimpíadas com cores diferentes, corrida, salto. Uau. Não tinha judô ainda, né? Mas a gente acordava cedo para chegar a tempo. Tinha um campinho de futebol ali para pegar o primeiro time para jogar. Aí era vôlei, futebol, a gente toda hora jogava um monte de esporte. Isso eu cresci nesse ambiente, assim, né? De movimento, de cultura de esporte. Eu me lembro da primeira vez que eu me lembro de um esporte acontecendo assim na televisão, não foi uma lembrança boa, foi o Brasil perdendo da Itália em 82. Eu era bem criança, mas eu me lembro de ver era uma espécie de... Eu ver as pessoas tristes e um time que parecia invencível perdendo. Eu acho que ali eu entendo que a gente perde na vida. De alguma maneira aquilo é uma mensagem, um aprendizado. E 2 anos depois eu vou morar nos Estados Unidos, logo depois da Olimpíada de Los Angeles. Meu pai foi fazer um pós-doc em Berkeley. E era do lado ali, Califórnia, né? Então a gente acompanhou aquela Olimpíada com mais carinho. E foi a Olimpíada do Joaquim Cruz, foi a Olimpíada do vôlei de prata, né? Geração do Bernard, Montanaro, Renan, Xandó e companhia. Foi a medalha do Ricardo Prado na natação. Foi prata. E eu nadava, e lá eu acho que eu comecei a competir com vontade, assim, ainda de criança, né? De quem sabe um dia participar daquele evento gigante. Que para mim, eu brinco que ali foi a transição minha de associação com os heróis da TV, que era o Super-Homem do Christopher Reeve na época, que era o nosso herói, para os heróis de carne e osso, né? Que era o Joaquim Cruz, correndo com a bandeira do Brasil em volta do ginásio, da arena, né? Depois de ganhar. E aí eu começo uma saga de ser atleta em várias modalidades, e quando eu volto para o Brasil, com 13 para 14, eu passo um ano sofrendo bullying na escola, numa época que não se falava em bullying, e aí eu resolvo experimentar uma modalidade que estava à mão para tentar salvar os meus dias difíceis na escola. O meu irmão fazia judô do lado da minha casa, coincidentemente com um técnico que era com um professor que era o técnico da seleção olímpica de 88, a gente já está agora em Seul. E foi a única medalha de ouro que o Brasil conquistou no judô, foi no judô, foi com o Aurélio Miguel. E o Aurélio era um atleta da seleção que o Geraldo era o técnico, o Geraldo Bernardi, que dava aula pro meu irmão 5 minutos de casa.
E aí, quando ele volta, eu começo o judô, pelo motivo não tão nobre, vou me vingar na escola. E me apaixono, e eu começo tarde, né, em teoria, para você ter pretensões olímpicas, mas com o cara certo, que tem aquela habilidade principal de um bom sensei, de fazer você se sentir importante, mesmo quando você está longe de ser. E o Geraldo sempre foi assim comigo. Eu perdia, ele conseguia dar um jeito de eu me sentir importante. Falava, paciência, tua hora vai chegar, você é meu sonho impossível. E por aí foi, né? Então, eu cresci num ambiente de treinamento extremo, era a cultura lá do Geraldo, ainda é a cultura do nosso instituto. E 5 anos depois eu entrei na seleção, e 6 e pouco eu estava na minha primeira Olimpíada, a Olimpíada de Atlanta, né? Porque eu começo de 89 que eu começo mesmo o judô. E aí minha vida mudou, de repente tudo que eu fiz e tudo que eu faço hoje, de alguma maneira, tem uma influência da história minha, né? Eu até brinco que você falou, Flávio Canto, judoca aqui no começo, brinco que não existe a judoca, né? Existe a ex-atleta. Uma vez judoca para sempre. E eu acho que para sempre, toda a minha vida vai estar de alguma maneira ligada a esse tal que a gente está falando, caminho suave que o judô traz pra gente, né? Que acaba sendo uma filosofia de vida. O fundador do judô, ele tem essa intenção quando ele constrói, quando ele organiza a base filosófica do judô, e acaba sendo assim para mim, lá no nosso instituto, a fonte máxima de inspiração para a gente trabalhar transformação. Uau. Incrível, obrigada. Raoni, conta um pouco pra gente também, então. A minha história acho que é um pouco semelhante muito ao da Cá, né? Eu sempre gostei muito de jogar futebol. Tentei ser profissional, mas era um atleta medíocre ali. Então não consegui. Cheguei a fazer alguns testes na Portuguesa, que era perto da casa dos meus pais. Mas acabei não conseguindo. E aí eu fui trilhando minha carreira em relação à responsabilidade social e sustentabilidade. Só que aí aconteceu um fator que foi o divisor de águas da minha vida, assim, que eu diria que foi um fato que me ajudou a amadurecer de uma maneira que eu não gostaria, mas aconteceu, né? Quando eu era bastante novo, né, 24 para 25, meu pai teve um câncer muito agressivo, faleceu em menos de 2 meses. E aí aquilo me impactou muito, né? E nessa época eu estava trabalhando nos 2 temas e acabei no tema de responsabilidade social, né, e também estava estudando, e eu tive a oportunidade de ir para a Inglaterra para trabalhar e estudar. E aí eu conheci o esporte chamado Walking Football, que é basicamente um futebol que ele é voltado para a longevidade, né? Então ele tem algumas regras adaptadas que pessoas com até 89 anos conseguem jogar. E eu já estava entrando, nessa época eu estava com 26 para 27, eu estava já preocupado, porque eu tenho, né, ex-atleta em atividade, né, tenho problemas nos 2 joelhos. Eu falei, nossa, eu só tenho mais, talvez, 10 anos de futebol, né. E aí me deu um aperto muito grande em relação ao meu pai. Falei, nossa, meu pai não se cuidava, né, ele era o tradicional, né, brinca assim, não se cuidava, não fazia exames. E o walking football na Inglaterra, ele já era utilizado para promover a entrada no sistema de saúde dos idosos ingleses, né? Então lá tem questões de saúde mental muito importantes, né? Um país de índices de depressão, solidão muito fortes, né? Demência também. Então a gente, quando eu olhei aquilo, eu falei, nossa, se meu pai tivesse participado desse projeto, eu acho que talvez o caminho dele fosse diferente. E eu tenho pais de amigos também, então eu quero que eles conheçam esse esporte. Então, basicamente, o que a gente fez, né? Tentou tropicalizar esse modelo, conheci mais 4 caras que eram meus antigos sócios, né? Amigos aí de vida. Então, a gente trouxe para o Brasil e foi começando a trazer o walking football, né? E o que foi muito legal, que eu, não só a partir do walking football, mas eu pude conhecer outros projetos que trabalhavam futebol. Então, essa metodologia que a Cá falou que é muito legal de futebol na rua, né? Chama futebol callejeiro na Argentina, tem outros projetos também que trabalham futebol para mudança social. Falei, nossa, é possível. Então, eu busquei unir essas 2 questões. Hoje em dia eu já não faço mais parte do corpo executivo do Walking Football, e a gente está focando mais em tentar trabalhar, né, e trazer esse awareness, né, essa consciência que o futebol no Brasil ele pode ser uma ferramenta de transformação social. Então, foi daí que eu uni as 2 partes, né, e a carreira do futebol, mesmo amador, ele é muito curta, né, então as pessoas param de jogar futebol com 38, 40 anos, né, então o Walking Football foi assim, nossa, não é possível você praticar um futebol de uma outra forma, né, a gente também não pode ignorar que às vezes o ambiente do futebol é um pouco tóxico,
pouco, né? Um pouco para quem está falando de porta, né? Mas como acabei falando no começo. Então, a gente buscou trazer essas questões e transformar a forma como as pessoas talvez enxergam e praticam futebol. Para nossa super surpresa positiva, no Brasil, a Walking Futebol tem uma característica até um pouco diferente. Porque, infelizmente, né, acho que é uma das grandes dívidas históricas que a gente tem esportivas aí com as mulheres eram proibidas de jogar futebol no Brasil, né? Então, muitas das idosas que a gente atende, elas nunca puderam jogar futebol. Então, é a primeira vez que elas podem jogar. Então, o nosso público é predominantemente feminino. Hoje a gente está em quase todas as regiões do Brasil, trabalhando muito em parceria com prefeituras, e essas mulheres são as primeiras vezes que eles jogam bola, né? Então, a gente acaba um pouco se emocionando porque é muito interessante quem é apaixonado por futebol ver a potência dessas mulheres que finalmente podem jogar futebol num ambiente controlado, cuidado. Então, isso é muito interessante. Realmente, né? É muito recente, né? Curioso qual é a diferença das regras. Fábio, basicamente o walking é porque o que atrapalha muito o futebol é que você tem que correr, né? E tem muito contato. Então, as regras básicas são assim, você não pode correr, então, basicamente uma marcha atlética, você sempre tem que estar mantendo o pé no chão. Então, você vai andando. Você tem regras, algumas regras a gente adapta, mas assim, você não pode ter falta, então você não tem muito o atrito, né, entre aqueles, entre uma jogadora e outra, e você não pode entrar na área. Então, aí você evita também o atrito com o goleiro. E jogadas aéreas também são proibidas para evitar qualquer problema de concussão. Então, você tem essas questões. O esporte no Brasil, a gente está fazendo um grande esforço, né, e aí também acho que o time executivo que está tocando o walking futebol agora é muito responsável por isso, né? Mas, assim, é um esporte que acabou se disseminando no mundo inteiro. Existe uma Copa do Mundo de walking futebol, tem quase todos os continentes. Então, é muito interessante a gente conseguir adaptar esse esporte para ele ser mais inclusivo e para todos participarem, né? Inclusive, a gente já teve alguns projetos de jogos intergeracionais, né? Então, o avô jogando com o neto, que é difícil jogar quando você está jogando futebol pelas regras comuns, né? Então, a gente conseguiu estabelecer essas questões. Então, quem tiver interesse, entra lá no nosso site, no Instagram. Sim. Obrigada, Raoni. Você faz muito essa relação do esporte como uma ferramenta de transformação social, né? Isso. E aí eu já queria aproveitar e perguntar para o Flávio, assim, né, que você já está há muito tempo nesse universo da filantropia com o esporte, né, com essa cultura de doação, principalmente por conta do Instituto Reação. Eu queria saber se você acha que mudou esse contexto assim, nos últimos anos, de quando você começou, o próprio trabalho do Reação, se hoje você vê que cresceu, tem mais abertura, consegue mobilizar mais as pessoas para entender a causa, ou se ainda é uma coisa que está muito incipiente, assim, está no comecinho. Como que você percebe isso? O Reação, ele começa em 2000, em 2013 a gente formalmente funda o Reação, né? Na época, eu tinha feito uma monografia sobre o terceiro setor, no final da faculdade de Direito, e achava que o CIP era o que faria sentido, né, para a gente captar e tal. A gente tem no meio desse caminho uma lei de incentivo ao esporte, que é uma revolução no segmento, e aí a gente tem hoje talvez 75% da captação do Reação proveniente de renúncia fiscal via lei de incentivo, né? Tem outras também, tem ICMS, tem Visual, Rouanet, mas lei de incentivo é a nossa principal. E acaba sendo o grande transformador assim, desse pilar, né? Esporte e responsabilidade social. Então essa lei mudou muito as coisas. A gente começa a história do Reação numa conversa de amigos, cada um se comprometendo a pagar um boleto mensal fixo, cada um podia escolher o seu valor. A gente não começou, na verdade eu comecei o Reação, era um projeto na Rocinha chamado Educação Criança Futuro, com a prefeitura e com a universidade que eu competia. 1 ano e meio, 2 depois termina, e eu me vejo sozinho como único voluntário do projeto, com aquela garotada, e comecei a ter dificuldade de fazer aquilo crescer. E aí chama um grupo de amigos, entendendo que a gente tinha que formalizar aquilo tudo, ter um CNPJ, batizar aquele programa, a gente chama de Reação, e cada um se comprometeu a pagar um boleto mensal fixo por 12 meses, cada um dava o seu valor. O importante é que fossem por 12 meses e que fossem amigos que a gente tivesse intimidade para ligar e dar uma bronca. Pô, cadê? Não pagou? E com aquele primeiro ano a gente começa a se organizar com a premissa de sermos voluntários, fundadores, diretores, conselho, e a gente ia construir um time forte, né? A ideia do First Who, né? Com quem a gente ia naquele caminho. Porque na minha cabeça sempre o Geraldo, meu técnico, que tem 7 medalhas olímpicas, era um cara fundamental. E aí começa a história do Reação. A gente foi ganhando solidez
progressivamente e lentamente, como eu acho que tem que ser, sem nenhum tipo de aproximação, que para mim é uma estratégia também, né? Por exemplo, algum partido político, ao público. A gente foi nesse movimento inicial de amigos, não com muito dinheiro, mas a coisa foi crescendo. Hoje o Reação tem uma estrutura de uma empresa, né? São quase 160 colaboradores, são 12 polos, são 5 estados, vários programas e mais de 20 mil alunos nesse período que já foram realmente impactados, né? Quando a gente fala de impacto, a gente às vezes fala de impacto, porque a gente está falando de impacto real, assim, de vidas, porque a garotada fica ou a tarde toda ou a manhã toda, porque tem um programa de educação, tem um programa de judô, tem um programa de bolsas para alguns, o programa olímpico para outros, tem um programa de conexão com o mercado de trabalho, tem um programa para as mães. Então, a nossa ideia nos últimos 3, 4 anos vem sendo fortalecer repertório, porque o objetivo nosso é que cada um possa fazer uma escolha decente, uma escolha que condiga com o que cada um realmente pode ser, né? Porque eu acho que o grande problema quando a gente fala em Brasil e mundo, né, é que boa parte das pessoas não tem nem a opção de escolher, porque eles não sabem nem que eles são capazes de fazer uma escolha. E quando você gera repertório, né, tanto do ponto de vista de habilidades socioemocionais, que a luta é muito forte, nosso currículo pedagógico é todo inspirado na história das artes marciais e da luta, né? A gente brinca aqui, ninguém vai... A vida privilegia quem luta, né? Quem está em movimento, né? Aqui não tem assistencialismo, não tem vitimismo, a gente aqui é lutador, né? E lutadora. E a gente tem no programa de educação essa outra parte que cria, e a gente está falando de cultura também, obviamente, agora a gente está criando uma jornada de tecnologia para o aluno, quando chegar com 18, 19 anos, ele poder fazer uma boa escolha, né? Antes de você acreditar que você... Antes de você querer ser alguma coisa, você acreditar que você pode ser alguma coisa. Então, o começo do Reação é todo pautado nesse eu posso ser alguma coisa, né? Então a gente desconstrói teto baixo, joga esse teto lá para o alto, e com o tempo fica tudo mais fácil, né? O Reação hoje já tem campeão olímpico, campeão mundial, campeão pan-americano, médico, advogado, engenheiro, formado, mestrando. Então isso vai facilitando a nossa comunicação. No começo ele fala, você fala isso porque você não nasceu dentro da favela. Eu falei, eu não, mas fulano, beltrano, ciclano nasceram, então hoje chegaram mais longe que eu no judô, por exemplo. A Rafaela, que cresce no Reação, é a maior medalhista do judô brasileiro. Campeã olímpica, mundial, pan-americana, tem tudo. Júnior, adulto. Então acho que tudo isso vai trazendo clareza de que o mundo não é justo, todo mundo sabe disso, mas não é por isso que eu não vou ser muito especial e eu vou chegar num lugar que é muito grande. Então a ideia é quebrar esse paradigma de um projeto social que faz uma coisa legal. A gente ali quer que todo mundo possa sonhar realmente grande e se preparar para essa luta, porque quando a gente sonha grande, a gente vai ter muita pancada no caminho, né? Essa luta, né, que também é de tocar uma organização social, né, e ter esses amigos do começo estão ainda no Reação? Essa galera que começou? Sim, alguns, não assim, quando você começa, a gente está falando de 24 anos, né, 21 de fundação. Tinha até ex-namorada na história, né? Que você envolve todo mundo. Né? Family, Friends and Fools. Os 3 Fs, né? Tipo, tá perto, bicho, meus amigos já passam longe. Tem gente que trabalha com projeto social, né? A gente que começa, a gente tem, às vezes... Eu demorei, assim, alguns anos para voltar pro prumo, assim, porque é uma transformação. Eu fui entrar pela primeira vez numa favela com 25 anos. Eu passei a vida inteira em frente a todas elas. O Rio a gente está falando de mais de 20%, nunca tinha entrado numa. Então, naturalmente, a minha vida passou por um saculejo ali, né? De valores, de percepções. E a maioria dos meus amigos, que eram do meu ciclo social, não viveram aquela experiência que eu estava vivendo. Então, durante um tempo é uma experiência solitária e, ao mesmo tempo, de você ficar uma pessoa, acho que durante um tempo talvez chata, talvez, né? Você começa a reavaliar muita coisa, e o tempo vai te dando equilíbrio para você conseguir conviver com haja terapia, né, com esses dilemas que você vive em mundos muito diferentes, né? E ao mesmo tempo você vai aprendendo que você está vivendo pessoalmente um programa de inclusão social com você, né? A gente entra num projeto achando que vai levar a inclusão social naquele viés preconceituoso, né, que é levar quem está na base da pirâmide para cima, e quando você olha, você fala, pô, eu que não estou na base da pirâmide, estou conhecendo a base que eu não conhecia,
gente está falando de mais de 20%, por exemplo, do Rio de Janeiro, eu sou um excluído aqui da minha própria cidade. Esse é um movimento para mim. Às vezes as pessoas falam, mas você não precisava fazer isso e tal. Aí defina precisar, né? A gente... E assim, não sou, minha família não é... Meu pai é físico nuclear, tá? Não é, mas tinha uma condição maravilhosa quando a gente pensa em Brasil. Mas o que nos gratifica vai muito além do que a gente aprende todo dia, enfim. Então, reação para mim é um projeto social que passou a ser para mim, diariamente, um aprendizado, e eu acho que para todo mundo que está lá. Tanto que um dos nossos atributos operacionais do Reação, né, como a gente gostaria de ser percebido na nossa operação, é o caminho potente, que tem a ver com essa trilha de repertório, tanto do ponto de vista técnico como de habilidades socioemocionais, para no final cada um poder fazer uma escolha decente, e o atributo operacional da integração. Então a gente faz muita coisa no Reação, e a gente está crescendo nesse lugar hoje, que é um olhar assim que eu tenho com o que aconteceu comigo. Então semana passada a gente estava recebendo o pessoal do IPO lá, então a gente começa a receber pessoas para desconstruírem paradigmas que muitos têm, a maioria tem quando tem desconhecimento. Aí desconhecimento gera preconceito, gera indiferença. Então quando você aproxima, traz e mistura, a gente sobe com uma galera para comer num restaurante, um baita empreendedor da Rocinha, por exemplo, uma experiência que a gente faz com várias dinâmicas ao longo do dia, o pessoal sai de lá completamente, nunca mais vai olhar a Rocinha ou qualquer outra favela da maneira como olhava. Então acho que essa é uma missão do Reação que agora começa a se fortalecer. Isso é um projeto social nesse viés preconceituoso de cima para baixo também, sabe? E eu acho que é isso que a gente está fazendo. Eu acredito muito na luta, assim, quando a gente fala de filantropia, o Reação começa com filantropia, e hoje a gente já se vê numa filantropia um pouco mais provocadora, sabe? Faça além disso, vem conhecer, vem se envolver, que isso vai ter mais impacto. Tem feito muito esse papel de ponte, né? De conectar esses universos, né? Que às vezes estão desconectados Ontem você viveu um pouco isso, né? A gente fez o jantar solidário no Rose, daqui no Reação, com amigos. E a gente fala, né? O lema do Reação é construir, conquistar e compartilhar. Que é inspirado num princípio do judô também, que é o Jita Kyoi, que é benefício e prosperidade mútuos, né? Então você ter uma reflexão que um caminho completo se faz quando você constrói, você conquista, mas você compartilha. E ontem, até a abertura do jantar, a gente falou sobre isso. Aqui a gente está com um monte de gente que construiu, que conquistou, e hoje a gente vai ter uma oportunidade aqui de compartilhar um pouco dessas nossas conquistas, porque o que traz valor para esse segundo pedaço do caminho é o terceiro, né? Então, num dia como o de ontem, que você acompanhou, a gente tinha lá exemplos, como são muitos anos, a gente tem exemplos que há 20 anos tinham 10 anos, hoje tem 30. Então a gente levou personagens que começaram lá atrás, com histórias, com vídeos deles novos, e hoje um terminou mestrado na UERJ, agora em engenharia, a outra foi campeã olímpica de judô, a outra faz medicina e estava agora em Chicago apresentando um projeto de neurociência. Então a gente vai mostrando assim, cara, é claro que não são todos que têm esse super, hiper sucesso, mas a gente tem boa parte ali que tem um caminho que não teria tido se a gente não tivesse entrado na jornada de cada um. E a gente tem esses expoentes que acabam servindo de balizador de possibilidade, né? Pô, é possível. Sim, eu fiquei super emocionada, né, com esses vídeos que mostrava, né, a história da criança e depois o que acontecia com ela após passar pelo projeto, assim, essa perspectiva, ampliando a referência, né. E esse lugar de ponte, eu vejo que o esporte, ele é muito agregador, ele leva você para lugares que não são tão óbvios, né, que talvez numa jornada, assim, da sua vida, na família, você não ia chegar, e você se conecta com pessoas diferentes, outros territórios na cidade, outros lugares, né, expande muito. É muito potente, assim. Bem, eu queria trazer um pouco da Carol essa perspectiva da torcida, né? Porque é muito legal, assim, uma coisa é justamente, né, os atletas e como você está se envolvendo, e mais ter esse esporte como um grande mobilizador, assim, e como que as torcidas... Isso apareceu muito no nosso estudo, né? As torcidas que cobram hoje e conseguem fazer as mudanças e conseguir influenciar de fato, né, para que seja um pouco mais responsável socialmente, para que seja mais inclusivo, para que a gente fortaleça também as organizações que estão atuando com esportes e outras ferramentas de transformação social. Queria que você trouxesse um pouco da perspectiva, assim, o que você vê enquanto a potência das torcidas, assim, como mobilização para doação. Você vê acontecendo, assim, ações, tipo mobilização, envolvendo a mulherada também? Sim, acho que a gente está assim, a gente está
existem problemas, mas a gente já está muito melhor do que já foi, né? Eu sempre, quando sou perguntada sobre mobilização de torcida, como é que a gente se envolve, ou como é que a gente... Enfim, quando a gente olha, a gente fala, putz, são tantas pessoas, né? Assim, a gente olha aquela multidão, né, de tanta gente, a gente fala, pô, mas você imagina essa quantidade de pessoas fazendo tal coisa e tal, né? A gente tem sempre esse olhar, assim. E aí eu costumo brincar, falo assim, a gente, quando tá vendo, assim, ou dentro do estádio, ou na televisão, ou na rua, a gente tem sempre uma... Eu sempre provoco, assim, que essas pessoas que estão na torcida são as mesmas pessoas que pegam ônibus com você, que tomam café com você, ou que te ajudam em alguma coisa, ou que... São as mesmas pessoas que estão no nosso dia a dia, né? E a gente tem sempre que relativizar nesse sentido. Por quê? Porque a gente não pode desconectar o futebol da nossa prática, do nosso dia a dia. O futebol, ele está conectado na nossa sociedade intrinsecamente muito mais do que a gente imagina. As pessoas, elas vão trabalhar de bom humor porque o time delas ganhou. Elas produzem mais no trabalho porque o time delas ganhou. As mulheres, nos domingos, final de tarde, elas sofrem violência porque o time do marido perdeu, né? Então, muitas coisas acontecem nesse futebol e sociedade que a gente precisa conectar antes de pensar, eu acredito, numa mudança mais direcionada ou maior, olhando assim, necessariamente essas pessoas vão ter atitudes mobilizadoras ou vão mudar algo, né? Pensando o futebol como parte da nossa sociedade, onde tem pessoas conservadoras, onde tem pessoas que acham que não precisam, enfim, que a gente não precisa conversar sobre direitos humanos, ou que chamam presidentes da república para levantar a taça dentro dos estádios, né? Quando o time é campeão, quando o clube é campeão. Então, as coisas, elas andam muito juntas, né? O futebol, ele não é de hoje que ele é um esporte que já, por mobilizar muito, a política sempre pegou ele um pouquinho emprestado, né? Desde a época da ditadura até hoje isso acontece. Então, feito essa parte, né, que as pessoas que estão torcendo são as mesmas pessoas que estão fora na nossa sociedade e que votam, né, e que, enfim, e que tem várias questões, eu acho que isso é um ponto importante. Daí a gente pensar em mobilização, né, pensar em como é que a gente olha para a torcida ou para as torcedoras ou para os clubes nesse lugar, né, que inclusive é um tema que aparece bastante na pesquisa, né, eu acho que é muito possível, eu acho que a gente vem avançando bastante. Eu acho que a gente tem provas de mobilizações e acontecimentos importantes. Tanto dos clubes, e aí a gente pode entrar num debate se o clube faz isso porque ele é cobrado, se o clube faz postagem nas redes sociais porque tem uma data importante, e aí é melhor fazer porque senão vai todo mundo encher o saco. Isso é outra coisa, aí é outro debate. O fato é que eles estão fazendo, né? Seja em dias significativos ou em pautas de questões de, enfim, mulheres, meio ambiente, né, o Palmeiras recentemente, inclusive, está com uma muito forte em relação à adoção de cães, os jogadores entram com os cachorros para adoção. Tem muitas coisas acontecendo, né? Assim, o Bahia é um exemplo muito vivo disso. As mobilizações que são feitas no Rio de Janeiro em relação ao Vasco, dado o fato dele estar num lugar onde, enfim, o estádio tem muita história. Eu acho que tem muita coisa que acontece, né? Muita coisa que acontece e vem acontecendo, e eu acho que é possível. Eu poderia dar alguns exemplos aqui de algumas torcidas que são criadas especialmente com temática. Então, a gente tem muitas torcidas hoje que são torcidas que vão levantar a pauta LGBTQIAP+, né? Torcidas são pessoas que não se sentiram incluídas
em outras torcidas, ou não se sentiram à vontade de estar sozinha no estádio, ou sofreram violência, ou ficaram com medo, e aí elas passam a se organizar coletivamente em torcidas para poder frequentar o estádio. Então a gente tem exemplos interessantes nesse sentido. Além disso, a gente tem bastante torcidas só de mulheres, também nesse lugar, que aí são torcidas organizadas ou não. Aí tem algumas diferenças, né, que, enfim, não sei se há necessidade de entrar em tanto detalhe aqui. Mas existem torcidas, por exemplo, de mulheres que não se sentiram acolhidas nas maiores torcidas organizadas dos seus clubes, e aí elas começam a se articular em coletivo, os movimentos, ou até mesmo elas consideram a organização delas como uma torcida organizada também, e aí só de mulheres, né? Então eu acho que existem caminhos, eu acho que existem alguns indícios, né, de que a gente tem mais mulheres nos estádios, a gente está tendo uma possibilidade de ter mais discussões sobre essa questão. A gente tem pessoas que não pensam mais que aquilo, assim, que olham aquilo e falam assim, pô, mas isso aqui não é para mim. Eu queria muito, mas isso aqui não é para mim. Eu acho que existem diversas discussões em relação às arenas, né? É uma discussão complexa, tem questões, é bom, é ruim, tem valor de ingresso, tem virar sócio ou não virar sócio, não vou entrar nisso, que é um pouco polêmico, levaria, mas o fato é que existe pesquisas que vão dizer que as arenas também aproximaram um pouco mais de um público que não se sentia muito confortável nos antigos estádios, né? Confortável não só no sentido de uma cadeira confortável, confortável porque banheiro, confortável porque a mulher, enfim, como é que ela... a gente tinha muito poucos estádios, por exemplo, com fraudário. Curioso, as reformas aconteceram, as arenas foram criadas, e os fraudários continuam só nos banheiros femininos, né? Porque, enfim... Não parece curioso imaginar que um pai poderia levar o seu filho e poderia trocar a fralda do seu filho, né? Eu sou faixa preta já, né? Só que aí, só que se você for levar o seu filho no estádio, não tem no banheiro que você vai entrar, né? Só tem no feminino. E não é só lá, né? Em vários lugares. Né? Sim. Vários lugares. Isso para falar, isso para falar uma, né? Assim, eu nunca deixo de comentar quando eu reparo isso. Assim, só um comentário. Né, para as pessoas saberem que aquilo está sendo isso para falar uma das tantas, né? Mas assim, eu acho que a gente vem conversando mais sobre esses assuntos. Eu acho que a gente vem tentando ocupar esses espaços, né? E as mulheres, eu acho que assim, né? Eu venho estava na Champions League, passei pela Eurocopa, fui nas Olimpíadas e olhei muito para essa coisa das torcidas, principalmente da participação das mulheres assim na rua, né? Eu tenho um desejo com elas na torcida, que é essa ideia dessa comunidade, da gente pensar em encontro dessas mulheres, né? Eu fico provocando muito, assim, eu falo assim, olha, será que não dá para você, a gente pensar, bom, a gente vai se encontrar uma vez por semana, a gente vai jogar um futebol, a gente vai tomar uma cerveja, a gente vai se encontrar aqui, e aí, bom, se você não tem como negociar e se você pode deixar seu filho, sua filha e tal, a gente pode pensar como é que a gente acolhe isso aqui, como é que a gente resolve. Mas assim, você tem um companheiro, dá para negociar um diazinho por semana, não dá não? Um futebolzinho? Então, assim... Tem muito a ver com o que o Flávio falou de ampliar a referência, né? Isso é possível, às vezes nem passou. Exato. Né? A potência de estar em rede, como que e essa troca e às vezes a conversa é mais difícil porque ela está saindo para o futebol. Né? Ela podia estar saindo fazer uma compra no shopping, mas ela está saindo para jogar futebol. E tem muita questão ainda em relação à prática, ao encontro, à coletividade, à possibilidade de pertencimento que o futebol traz.
Eu acho que isso que é um ponto muito importante. Você criar possibilidade de referência, de encontro com um grupo de mulheres que está ali para assistir o futebol. E aí a gente tem toda uma desconstrução que precisa ser feita, porque a gente, há pouco tempo atrás, a gente estava tendo que lidar com piadas do tipo, quem é aquele homem preto correndo no campo, né? Que é essas coisas que... Sim, mas eu acho que é que eu costumo dizer o seguinte, se você pensa, hoje em dia eu acho que a gente teve uma mudança importante, que assim, você pode pensar, eu adoraria falar isso pra Carol, você pode pensar, mas aí você guarda pra você. Isso não é problema meu. Se você tem vontade de me dizer quem é o homem, o que é aquele negócio redondo, né, da bola e tal, você dá uma segurada, porque eu acho que isso... E aí eu acho que, só para terminar, nesse sentido, eu acho que tem um ponto muito importante que é ainda essa conexão da mulher com o futebol especificamente, que é o lugar que eu olho, existe ainda muita... Seja para torcer, para jogar, para curtir, para assistir... para torcer num bar, existe ainda muito preconceito nesse lugar, de pensar que você vai reunir ali 10 mulheres e você vai se encontrar quarta-feira à noite para ir ver um jogo. Queria contribuir com alguns dados que foram, que apareceram no nosso estudo, e a gente não fala só de doação para o esporte como, né, a ferramenta de transformação, mas como mobilizador de doação. O próprio Instituto Reação está trabalhando com jovens, crianças que estão indo para o esporte, mas que também vão ter outros tipos de desenvolvimentos, etc., que é sobre projeto de vida, né? Então, as organizações que estão atuando pela transformação social e o esporte como mobilização. E aí a gente descobriu que 24% das pessoas que responderam à nossa pesquisa doaria dinheiro a partir de um chamado do time de futebol. Então, assim, né, se seu time pedir, 24% doam. 91% das pessoas entrevistadas afirmam que teriam uma boa impressão de ver campanhas de doação sendo lançadas em eventos esportivos. É muita gente, né? E 51% acha isso inovador. Então, também isso agrega muito para a imagem, né? Tipo, para essas marcas que são os times e outras categorias. Era um pouco isso que eu queria contribuir. E aí, quando a gente vê que, por exemplo, é muito positivo se associar a uma campanha de doação, né? Você se posicionar... Por que vocês acham que é tão difícil isso acontecer? De fato, assim, os times, os dirigentes, as torcidas, assim, se apropriarem disso, pedirem, se envolverem mais. Por que ainda parece distante? Olha, muito na linha do que a Carol trouxe, assim. Em relação ao futebol, que é o esporte que eu conheço um pouco mais, o dirigente de futebol tradicional, né, o cara que não está muito antenado às causas e à governança mais contemporânea, ele sofre uma pressão muito grande por resultado esportivo. Então, digamos que o orientador estratégico dele é só a vitória e o resultado esportivo. Então, eu acho que os dirigentes ainda são um pouco permeáveis a uma gestão mais sistêmica e holística do esporte. Então, eles normalmente deixam isso como um plano B, e são pouco permeáveis a mudanças qualificadas de cunho mais estratégico. Então, é muito mais fácil, por exemplo, um time ceder, né? Eu adorei o exemplo que a Carol deu, porque o pessoal entrou com um cachorrinho. Super legal, só que algo pontual. Então, acho que falta uma conscientização para a qualificação dessa estratégia de investimento social privado. Óbvio que a gente tem alguns times que já têm um departamento estruturado, que fazem projetos mais sistêmicos, mas a grande maioria, né, um pouco do que eu defendi no meu estudo, né, que a grande maioria dos clubes brasileiros ainda não tem esse olhar, apesar de apoiarem causas, principalmente a partir da comunicação, né? Mas isso ainda não tem, ao meu ver, um pensamento mais estratégico como, por exemplo, no caso americano, né, e se a gente comentar um pouco do caso europeu, onde basicamente quase todos os clubes dos países têm suas fundações, né? Então, tem um pesquisador brasileiro muito legal, que chama Eduardo Nishida, que ele é um pouco pioneiro no estudo da responsabilidade social e futebol, né? Que ele fala que tem estágios de amadurecimento, né? Primeiro você é obrigado a fazer alguma coisa, aí depois você começa a ter um viés mais estratégico, e aí depois você faz sua fundação porque você entende aquilo como viés de negócio.
E eu acho que a linguagem do negócio seria uma linguagem muito interessante da gente conversar com esses dirigentes, né? Agora a gente está vivenciando, no contexto brasileiro, uma transição importante em relação a clubes associativos e uma nova figura que é a SAF, né? Então o clube virou uma empresa efetivamente e a gente está falando de um mercado, né? Se a gente pensar, por exemplo, no Flamengo, de R$1 bilhão de faturamento, né? Quantas empresas brasileiras têm 1 bilhão de faturamento, né? E aí, se uma empresa dessa, estou falando do Flamengo, né? É uma empresa afetiva, como a gente chama, né? Uma empresa emocional, porque o futebol é paixão, né? Doar uma boa prática de 1% desse faturamento, quanto isso não representaria, né? Para as causas sociais, né? Seria muito maior do que muitas organizações que investem socialmente, né? Aí eu só dou um caso, por exemplo, das que estão lá no Censo GIF, que é o nosso estudo do setor, né? Então, eu acho que existe uma mudança de cultura que ela precisa acontecer. E eu acho que talvez a gente precisaria conversar precisaria talvez ajustar a linguagem, né? Porque eu percebi, né? Eu sou gestor de futebol formado pela CBF Academy, que existe um desconhecimento por parte do corpo dirigente do futebol brasileiro do quão profundo poderia ser essa mudança e do qual de ganho eles teriam, né? Porque no final a gente está falando sempre de relações ganha-ganha, né? Não é que você vai fazer porque você é bonzinho, né? Você tem ganhos ali institucionais e financeiros importantes, né? Só para citar, e já vou passar a palavra, gente, desculpa aí a palestrinha, a gente tem um estudo muito interessante feito pela J-League, né? Que é a Liga Japonesa de Futebol, de S-ROI, né? Quanto você tem de retorno sobre aquele investimento social, com escolinhas de futebol, com apoio à comunidade, né? Então, eu acho que essa evidência do retorno do investimento ainda não é tão evidente para os dirigentes. Sim. Gente, vocês não querem comer um bolinho? Eu vou pegar um bolinho. Pega um bolinho. Eu queria só, para não perder aqui o gancho rapidinho, que a gente estava falando aqui, eu queria falar 3 coisas rápidas. Desculpa. Primeiro, assim, em relação às ações das torcidas, né, eu acho que é importante, a gente tem ainda um preconceito muito grande quando a gente fala de torcidas organizadas, da maneira como a gente olha isso. Então, eu, como pesquisadora do tema, não poderia de deixar rapidamente de mencionar que muitas ações são feitas pelas torcidas organizadas de diversos clubes. Muitas vezes... quando eu mencionei o sentido de pertencimento, onde existe a sede da torcida organizada, muitas vezes o jovem, o único lugar que ele tem para frequentar, onde ele mora, é a sede da torcida organizada. E aí você tem muitas ações que são feitas lá dentro, desde de campanhas até de arrecadação para a própria sobrevivência e de uma perspectiva comunitária da própria torcida. Então você tem as aulas de bateria, você tem a construção, enfim, a elaboração e toda a maneira como eles vão pensar os bandeirões, as ações, você tem as feijoadas, você tem muitas coisas dentro da torcida organizada que, enfim, muitas vezes aquele jovem que está ali, o único lugar que ele tem para frequentar, e aí por isso que a ideia de pertencimento, quando a gente fala do torcer, é importante, porque alguns autores vão defender que primeiro você pertence, depois você se apaixona, né? Primeiro eu me sinto importante naquele lugar, ninguém olhou para mim daquele jeito. Pô, então ali eu chego, eu faço alguma coisa, todo mundo sabe o meu nome, então nós estamos falando de uma torcida que se reúne frequentemente, então ali eu tenho um papel importante. Pô, meu papel aqui é a bateria, é fundamental, eu sou puxador, eu toco, eu pinto, eu sou que vai pensar na estratégia de caminhada da sede até o campo, então eu tenho um papel muito importante. Então aí eu pertenço àquele lugar, eu sou importante naquele lugar, e aí então eu construo também a minha paixão pelo clube. Então acho que isso é um ponto importante em relação às torcidas, assim, porque normalmente a gente só tem notícia ruim, né? O outro ponto, só para concordar com o que o Rani trouxe, quando eu tive a sorte de ter, quando eu fiz o mestrado, Bahia e Vitória estavam na primeira divisão, então eu tive, porque aí tem muito mais apelo popular, mídia e tal, isso facilita, me ajudou bastante na pesquisa, porque você tinha os estádios cheios e tal. Então, e eu peguei o Bahia muito, né, participei de várias reuniões lá, tal, com eles, muito nesse, enfim, nessa transição, né, nesse início de pensar as pautas sociais e tal.
assim, enquanto o Bahia estava ganhando, estava tudo ótimo. Tava tranquilaço, eles poderiam fazer o que eles queriam. Começou a perder, esquece, assim. As redes sociais, assim, destruíam. Eu não quero saber de direitos humanos, eu quero saber de ganhar. Você vai derrubar o meu time para a segunda... Os comentários, o meu time vai cair para a segunda divisão, você vai defender quem? Né? Então, assim, isso para falar o básico. Então, primeiro também, talvez, pensando aqui alto, a nossa relação com o esporte no lugar do torcer, né, também, sim, né? Porque é o que brincam muito, né? Que o brasileiro não gosta de torcer, ele gosta de ganhar, né? Então, a gente também, esse lugar da gente pensar um pouco, assim, e eu acho que, especialmente com essas mudanças que a gente está tendo no futebol hoje, de muitos clubes com investimentos absurdos, as questões da SAF, clubes com donos e tal, e você vai ver muito mais times, muito mais clubes disputando com possibilidade de vencer os títulos. Isso significa que vai ser ainda mais difícil daqui para frente um clube que não se organizou conseguir concorrer, e alguns clubes organizados, então se você tinha 10 anos atrás, você poderia dizer assim, 5 anos atrás, você poderia dizer assim, agora quem pode chegar a disputar são 2 ou 3 clubes vão chegar aqui. Hoje você tem 7, 8. Né? Você começa um campeonato, nenhum lugar do mundo começa um campeonato tendo 8 clubes podendo ser campeão. Nenhum lugar do mundo, é só aqui. Uhum. Então, ou a gente vai aprender a lidar com o esporte neste lugar do torcer, onde a gente... né, a torcida do Palmeiras foi extremamente criticada agora nas 2 últimas eliminações, porque o Palmeiras perdeu e ela aplaudiu. Aí eu fico pensando, bom, quando sai dando porrada, é porque sai dando porrada. Sim. Quando aplaude, é porque aplaude. Quando critica, vocês decidam o que vocês querem que estão querendo, né? Porque além de tudo tem que definir como é que eu torço. Isso aí. Parece, Carol, a gente associa muito o esporte a resultado, muito, né? Assim. Muito. E eu até queria ouvir do Flávio, assim, uma perspectiva até de outros esportes, assim. Parece que a gente é bem sucedido se ganha a medalha, se tá na competição tal, assim. E não, né? O esporte, eu acho que ele permeia a nossa vida, né? É um jeito de olhar as coisas. E se você acha que isso impacta as doações, por exemplo, no próprio Reação, de repente tem um medalhista, tem um campeão olímpico, tem não sei o que, isso traz mais, isso conecta mais e isso, né, se perde também doação, como que fica essa mobilização? Posso só também, queria saber assim, se você também acha que isso é pior no futebol, que nos outros esportes a gente tem um lugar de mais solidário, assim, para pensar, né? Mas perdeu, mas se esforçou, tava lá. Porque nas Olimpíadas eu via muito isso. Perdeu, mas, lutou. Muitas palavras assim, né? Tô usando, né? Então, assim, por exemplo, a Raíssa, que todo mundo tinha uma expectativa enorme do ouro, aí veio o bronze. Eu não vejo, por exemplo, muitas... no caso da... E brasileiro é maravilhoso, né? No caso, aí começaram lá todos os memes, roubou o ponto aqui, roubou o ponto lá, é tudo com a gente, não tem onda, não sei o quê. Aí eu acho que sei lá, eu acho que parece que tem muito mais, o futebol, essa coisa muito mais... inflamado, né? Inflamado, né? O futebol tem um componente financeiro que os esportes amadores, não são amadores, né? Mas que são os olímpicos, ele não bebe tanto desse lugar. Então, eu acho que tem uma cobrança das pessoas. Esse cara ganha não sei quanto e não está... A associação que as pessoas fazem do atleta olímpico é de um atleta que rala bastante para estar ali, que é um herói, que supera, nem sempre né? É verdade. Assim, né? A gente tem bons suportes assim, para o atleta, mas é um nível muito diferente do nível que a gente tem no futebol. Então, tem um carinho muito maior com o projeto, com os esportes olímpicos do que com o futebol. A gente é muito mais exigente com o nosso time, com o futebol, e muito mais cruel nas críticas, comentários e tudo mais. Então, é mais fácil ser atleta olímpico seguramente do que ser atleta de futebol. Quando a gente fala dessa história da pesquisa, né, que me chama a atenção, não tem ainda eu acho que as pessoas não têm uma perspectiva do poder que tem nas mãos, né? A gente vai voltar aí para o Homem-Aranha, para o Stan Lee, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades.
E todo clube, todo atleta de ponta, eu estou dando um exemplo aqui, está fresco, porque a gente teve ontem o jantar do Reação. Hoje eu estou recebendo mensagens de pessoas que perderam as peças do leilão. Falando, pô, se você conseguir mais uma prancha do Medina, eu pago não sei quanto. Eu dou para o Reação. Se você conseguir mais um skate da Raíssa, eu pago não sei quanto. Eu, sendo a Raíssa ou sendo o Gabriel, eu ia ficar muito feliz. Né? Poxa, olha o poder. E esse dinheiro não vai entrar na conta dele se ele não fizer isso. São dinheiros que não competem com o que vai para o bolso do clube ou do atleta e com o que vai para o social. Isso só engrandece o clube ou a figura do atleta. Né? Então, eu acho que precisava, acho que um advocacy mesmo, para a gente tentar, exemplos, atletas olímpicos, hoje todos têm um poder que eles não têm ideia de mobilizar. Ontem, por exemplo, a gente teve um kimono da seleção autografada. Estou usando como metáfora, tá? Essas histórias todas. Da seleção de judô autografado. Estava a Rafaela e o Rafael Silva, o Baby, os 2 medalhistas dessa competição. No final, saíram 3 kimonos. Né? Porque aí tinha o pessoal da Confederação Brasileira de Judô que ajudou. Então a gente dá mais 2 assinados por todos. O Ted Riner, que é o grande nome da história do judô mundial, 11 vezes campeão do mundo e tal, é amigo nosso. Ele fez um vídeo e está dando uma faixa assinada para compor o kimono. Já vou ter que ligar para ele pedindo mais 3. Mas assim, é um exemplo simples, assim, mas da força que tem uma figura pública num momento de alta, né? Acabaram as Olimpíadas agora, e que pode ficar no caminho se ninguém fizer nada. Daqui a 2 meses esse poder é menor, daqui a 5 também é menor. Mas eu acho que não é cultura de se eu sou forte, eu faço isso. Eu faço isso e me torno mais forte fazendo isso e torno o mundo melhor fazendo isso. Em alguns momentos, Fluminense na final da Libertadores, Cano fazendo gol de tudo que é jeito. Qualquer campanha que o Cano falasse, olha, a gente tem uma campanha que a gente ajuda, não sei, naquele momento ele vai ter mais sucesso do que no momento que ele está hoje lesionado, tentando se recuperar para voltar. Ele ainda vai ter algum, mas muito menor. Mas isso é um modus operandi, né, de todo mundo. Eu acho que essa profissionalização que a gente está vendo no futebol, né, com as SAFs e tudo mais, a gente deve entrar em algum momento num padrão, num parâmetro empresa. Eu estou no conselho de uma empresa de óleo e gás. Quando a gente fala de relatório, a gente começa a trazer um relatório de sustentabilidade para dentro do relatório e começa a medir externalidades que vão muito além do resultado financeiro, né, dentro do relatório. Né? Qual o impacto ambiental, qual o impacto social que a gente promove, porque isso é percebido e é impositivo hoje para uma empresa moderna. Né? A gente vê todo esse movimento de ESG, ele não é por acaso. Você não consegue investimento dependendo, se você não tem nenhum impacto em nenhum ODS, você não vai conseguir investimento em determinado fundo. Então isso eu acho que vai chegar no futebol na marra, se não chegar direito, e eu acho que a gente precisava de um grande exemplo. Talvez um clube, eu fiz um evento outro dia, estava no Flamengo, eles têm uma área de ESG lá, mas eu percebo que são guerreiros ali tentando convencer o clube, com pouco recurso, de que eles podem fazer algo. A marca do Flamengo é gigante, eles poderiam fazer muita coisa, e fazem pouco ainda, mas já começaram. Eu acho que esses grupos dentro dos clubes tendem a crescer. E eu teria um grande prazer de ver mais atletas do esporte olímpico também terem essa preocupação. A gente tem alguns que têm. Eu acho que quando o envolvimento é real, é outra coisa. A gente já ajudou alguns projetos, alguns atletas, alguns empresários de atletas querendo criar esse lugar do ESG na vida dele, mas às vezes não é do coração. Não que ele não queira, mas ele não está tão antenado nisso e a coisa não anda, porque exige esforço. Aí um exemplo aqui de personagens aqui. Ontem o Fábio Porchat apresentou, ele e o Henry, né, 2 gigantes apresentaram o leilão. Quando eu fui falar com o pessoal do Fábio, ele tinha uma pessoa responsável por todas as ações dele ESG, que é uma preocupação dele, fazer muita coisa legal. Aí não é o grupo que vai negociar contrato, porque ele é voluntário. Então um cara que é uma pessoa física, mas no fundo todos nós somos PJs, ele tem dentro do time dele gente preocupada, e ele também, obviamente, em fazer o bem. Né? E aí é outra relação. Então, se as pessoas, os atletas, tivessem esse olhar com mais clareza do poder que tem os clubes, e com alguns grandes exemplos, que nem no Reação, a gente tem uma campeã olímpica que se torna um exemplo para todos terem um lugar para chegar. Um médico que sai da Rocinha, para os outros também terem uma olhada. Qual é o clube que vai ser o primeiro a realmente fazer algo grandioso? Assim? Quais atletas vão se posicionar nesse lugar para inspirar outros? De uma maneira maior. A gente vê o Diego, estava conversando com o Diego Hipólito, ele começou a ver o Reação, hoje ele já tem um projeto. E outros que foram inspirados em projetos, eu me inspirei no Ayrton Senna, no projeto dele, por aí vai. Precisa de volume, precisa de
falar mais e talvez construir melhor essa narrativa de capacidade que cada um tem, cada clube tem, de realmente fazer a diferença. E começar a escolher os exemplos, né? Começar a torcer para surgirem esses exemplos, para ficar mais fácil todo mundo olhar, é assim que faz. Né? Sim, os atletas se perceberem como grandes influenciadores, né, também. Eu lembrei do exemplo que a gente comentou, Raoni, do Common Goal. Isso, muito legal. E atletas como agência de transformação, né? Eu acho que isso é muito revelador que o Flávio tá falando, né? No caso do futebol, a gente tem uma organização que é muito interessante, chama Common Goal, Flávio, que eles tem vários atletas de futebol, feminino ou masculino, né? Que eles destinam 1% da receita, né? Para causas socioambientais, né? Então, eu acho que existe uma vontade muito legítima, e eu gosto de dar outros exemplos em relação não só ao esporte de elite, né, mas esporte comunitário também. Se a gente pensar, por exemplo, em jogadores que jogam futebol de várzea, né, os times de várzea são grandes responsáveis por ações sociais nos territórios. Então existe uma vontade que ela é colaborativa e transversal, mas eu acho que falta isso que você está comentando, né? Talvez trazer isso para a visibilidade e qualificar essas ações. E eu acho que essas atletas, né, que foram medalhistas têm um poder de influência e transformação muito grande a partir da imagem, mas através do exemplo delas também. Então, eu acho que se a gente conseguir chegar perto e conversar, seria muito interessante, porque não é raro, né, elas fazerem às vezes muito, né, uma ação social que elas não divulgam para aquele território e que elas até não gostam de divulgar. Eu sei porque eu também já convivi bastante com atleta. Eu não quero fazer porque eu faço isso de coração, né? Mas o fazer de coração, às vezes, não é aquele coisa ruim do que eu vou fazer marketing, não é isso. Mas você mostrando o exemplo que você faz, inspira outras pessoas, né? Então, eu acho isso muito bacana. No caso do futebol, vários atletas, né? Em Dia da Criança, no Natal, fazem ações, mas às vezes eles invisibilizam isso. Eu acho que a gente tem que trazer exemplos como o teu e de outros atletas para inspirar ainda mais essa multiplicação. No estudo mostra muito essa frase, assim, que, tipo, para efetuar uma doação, muitas vezes a justificativa tocou meu coração. E aí 25% dos entrevistados concordam com a frase, meu coração foi tocado, não sei explicar bem, quando fez uma doação para alguma causa específica. Então, é um ato emocional também, né? E aí, como esse negócio com o esporte mexe muito com o emocional, a torcida mexe com esse lugar de pertencimento, acho que essa é a potência, né, dessa ferramenta, assim, para... Sim, eu acho que é emocional e é político, né? A gente não pode desconectar, porque eu vou insistir nesse ponto, assim. Eu estava fazendo um levantamento, Jair Bolsonaro vestiu mais de 20 camisetas de clube em todo o seu período de presidência. Isso não é qualquer coisa, né? Ele só não vestiu a do São Paulo. E isso diz muito também, né? Porque o São Paulo sofre até hoje preconceito em relação às questões LGBT, né? Um time que traz essa... Acho que a gente avançou muito nisso, né? Mas ele não vestiu a do São Paulo e há indícios por quê? Porque ele quer se colocar distante da possibilidade de ser chamado como a torcida do São Paulo é. E eu acho que a gente evoluiu bastante. A gente está, por exemplo, pela primeira vez tendo os clubes sendo multados por questões como essa, né? Enfim, eu estou fazendo esse parênteses por quê? Porque, de fato, não dá para desconectar, né? Não dá para a gente... Eu acho que talvez o ganha-ganha no início vai ser, de fato, nossa única possibilidade de olhar para o emocional e para o político junto, né? Porque pensar em presidentes de clube simplesmente bonzinhos, né? No sentido de, ele acordou e falou assim, hoje eu queria dormir melhor. Não vai rolar, né? A gente sabe que as coisas não funcionam bem assim. Então, acho que o ganha-ganha nesse sentido, né? De pensar, olha, para a imagem do clube, o que a gente pode trazer aqui, o que a gente pode conversar sobre isso, como é que a gente pode lidar com isso, começar talvez com questões que independem de grandes discussões, por exemplo, como você trouxe a questão da fome, a questão
de doações de animais, doação de sangue, sempre tem muito. Então, tem talvez pautas que possam, eu já caminhando aqui no sentido de sei lá, de caminhos, sugestões e tal, pautas que mobilizam sem a gente entrar em grandes, né, porque a sociedade, não tem jeito, né, o lugar que a gente está, político e de conversa sobre essas questões, elas vão interferir. E aí, muitas vezes, o presidente do clube ou quem lida com isso vai dizer assim, putz, mas eu vou fazer, mas o que vai me trazer de problema é tão maior. Ah, não, já tenho tantos outros, tô precisando contratar aqui, o cara, né, não tá vindo, a torcida, entendeu? Então, eu acho talvez questões como essa, olhar para as questões maiores que mobilizem sem grandes debates, né, no sentido de politizar isso. Então, acho que talvez esses poderiam ser caminhos iniciais, assim. E eu também acho que a gente tem que olhar para a questão da formação, né, dessas pessoas, como é que a gente pensa a questão da educação, como é que a gente olha para isso. Se você conversa com uma profissional, uma jogadora de futebol, uma mulher jogadora de futebol, ela, muito provavelmente, ela vai ter uma formação, essas que já estão mais em evidência, ela vai ter uma formação universitária. E ela vai te dizer o seguinte, olha, eu fui fazer a universidade, eu fui fazer uma faculdade, porque a chance de eu conseguir ser jogadora de futebol é tão pequena que eu precisei aqui terminar meus estudos e continuar e tal, porque se der errado eu tenho um caminho aqui. Uhum. E aí você vai conversar com essa mulher, ela, assim, não que seja fundamental uma pessoa ter universidade para seguir sua vida, não é isso, eu estou falando do ponto de vista do olhar para a sociedade, de pensar alternativas, de pensar caminhos. Bom, se eu não vou ser um medalhista, eu vou ser o quê? Vou ser médico? Se eu não for jogador, eu vou ser o que eu vou fazer? Né? E eu acho que o futebol masculino, os jogadores, eles têm assim, ou é tudo ou é nada. E eles são 1%. Uhum. Porque 90% está ganhando um salário mínimo, entendeu? Então, assim, olhar também para esse... Quando a gente fala que a gente quer que esse atleta mobilize, que a gente quer que esse atleta se posicione, que a gente quer que o Vini Júnior, né, lute contra tal, que a gente quer... Eu acho que a gente também tem que dar um passo atrás e olhar, mas como é que a gente está... Como é que é essa mulher ou esse homem no mundo antes da gente querer que ele seja alguém que lute para, né, algo. Acho que a gente tem que colar nele ou nela e ajudar neste lugar. Acho que um passinho atrás, será que não dá pra gente pensar junto isso aqui e tal? Você tem um papel muito importante na sociedade. Hoje, tal, são crianças, são jovens, e não sei, né? Porque senão a gente fica também numa expectativa de que esse indivíduo tem que ter um... E às vezes isso não é tão simples assim, né? Não vai acordar, né? E ter uma luz, assim, né? Perfeito, Carol, obrigada pela contribuição. Vou convidar também, Flávio e Raoni para deixar aqui uma intenção de caminhos futuros, do que seria possível, o que vocês desejam, o que vocês veem de possibilidades para a gente fortalecer essa cultura de doação como um todo, né? No Brasil, principalmente, nesse nosso contexto. Eu acho que essa pesquisa é muito especial. A gente ter uma espécie de diagnóstico para a gente começar a pensar em caminhos, né? Eu sou sempre muito otimista. Acho que a gente caminha para um mundo melhor. A gente tem eu vejo em alguns clubes esse movimento ainda incipiente, né, de você começar a ter uma preocupação maior, que eu acho que isso aí precisa fazer parte da estrutura, né, dos clubes, né, como precisa fazer parte da estrutura de um time, de uma atleta como a Rebeca Andrade, né, não é só um empresário que vai captar patrocínio, mas alguém que está preocupado, está olhando para o poder que ela tem de mobilizar doações e de virar ponte para fazer transformação, né, então eu acho que é uma mudança estrutural nos clubes, nos personagens do esporte, e que, assim, aí já pensando mais amplamente, que é o que a gente tenta fazer lá no Reação com o nosso pequeno mundo, né, é começar a trazer indicadores que meçam o compartilhar de cada aluno, né. Normalmente a gente é avaliado pela performance na escola.
E no esporte também, né? A gente tirou uma nota boa em matemática, a gente passa de ano. Tirou uma nota boa em português, passa de ano. A gente ganha uma medalha importante, a gente é bom de judô. E a gente agora está, para cada programa, desenvolvendo esses 6 como indicadores, né? Qual é o indicador do construir, qual é do conquistar e qual é do compartilhar, para a gente tentar, de alguma maneira, medir o progresso de cada aluno, de cada aluna, nesse lugar de sujeito, enfim, transformadora do mundo, né? Então, eu acho que isso vem lá de trás. Então, talvez no esporte, até falando com o Rodrigo, não sei, a gente talvez tenha um papo com o Comitê Olímpico do Brasil e começar a falar com as confederações para preparar as seleções. E eu não iria nem perder tempo com as seleções mais velhas, eu iria lá atrás na base, né? Seleção juvenil, seleção júnior, talvez pegar exemplos dos mais velhos, mas para ir já criando essa cultura, que é o que a gente está tentando fazer no Reação, essa mudança de padrão de indicadores, ela é recente para a gente daqui a 5, 6, 8 anos, daqui a 2 ciclos olímpicos, a gente tem um número maior de pessoas que sabem que tem poder para transformarem mesmo as coisas. Então é uma reeducação, né? Uma reavaliação de capacidade, de entendimento da capacidade que cada um tem de fazer o Brasil, o mundo melhor. Então tem a ver com a educação também. Mas a gente tem agora uma ferramenta, né? Essa pesquisa é muito legal. Obrigada. Parabéns, né, pelo trabalho do Reação, que a gente é fã. Eu também. Né? Todos fãs, Bom, todos fãs. Os mestres aqui já falaram muito bem. Acho que só vou chamar a atenção para um aspecto que eu acho muito importante que a pesquisa traz, que é a potencialidade de mobilização de novos fatores, né? De novos atores da área. Então, acho que o Flávio, a partir do registro dele, também era um registro muito próximo da Walking Football, né? Então, até a gente conseguir acessar as leis de incentivo para manter a organização foi muito tenso. Então, eu acho que para fortalecer o nosso ecossistema, seria muito importante que o investimento social privado olhasse com mais carinho e olhasse com sistêmico ao trabalho das organizações que trabalham com esporte. Porque, às vezes, o esporte é só uma ferramenta, mas o que a gente está fazendo lá é transformar pessoas, transformar comunidades a partir de um desenvolvimento integral daqueles atores com que a gente trabalha. Então, eu acho que falta uma certa sensibilização dos patrocinadores de esporte profissional, qualificado, para olhar com mais estratégia as ações que eles fazem quando, por exemplo, eles cobrem os grandes eventos, quando eles fazem ações de marketing e mídia, porque isso poderia, dentro de uma relação, né, que a gente trocou aqui, eu e a Carol, de ganha-ganha, a partir dessa união, o que isso poderia reverberar, né? Porque se a gente pensar as verbas voltadas para o esporte, né? Então tem vários estudos ali que calculam que o valor esportivo mundial, né, da indústria é de mais ou menos $1 trilhão. Imagina o que seria um pouco desse valor se cada ação, né? Por exemplo, de match day, se você tiver uma ação de doação ou de match funding dentro de cada grande evento esportivo, né? Pô, estádio do Palmeiras, 40 mil pessoas, estádio de São Paulo, 60 mil pessoas. Então, eu acho que vale a gente trabalhar criativamente a partir desses diversos atores que a gente comentou aqui, em relação ao que a gente pode trazer para a cultura de doação e também para o esporte em geral, né, e outras causas. Nossa, sensacional. Obrigada, Raoni. Obrigada, Carol, Flávio e Raoni. Acho que a gente abre com chave de ouro aqui. Minha cabeça, eu tô o próprio emoticon do cerebrinho explodindo aqui, que é tipo muita referência. Acho que como instituto a gente tem um papel que pode ser muito legal, assim, de fomentar essa conversa mesmo. Ajudar, né? Colaborar quem já atua há muito tempo nisso, já tá falando de doação e de esportes. E como esse vínculo é potente, a ideia é a gente se inserir nessa conversa para potencializar todo mundo, assim. Porque, enfim, acreditamos fundamentalmente como isso pode mudar o mundo mesmo, assim. Então, obrigada pela disponibilidade, estamos juntos. Seguimos.